Hoje vou trazer para você uma análise do Bitcoin e das principais altcoins do mercado, levando em consideração toda essa volatilidade para o dia de hoje e também o que está acontecendo com o mercado tradicional. Hoje é sexta-feira, como vocês sabem, hoje a gente tem fechamento de mercado tradicional e a gente precisa dar uma passada por mercado tradicional para entender o que está acontecendo e o que pode impactar aqui para o fechamento do Bitcoin e também para a abertura ali no domingo às 9 horas da noite. Mercado cripto fecha às 9, fecha e abre no domingo às 9 horas da noite. Então, a gente vai dar uma observada e tentar entender o que pode acontecer ali para a próxima semana. Fechamento dessa semana, início da próxima semana e onde que estão aí as oportunidades, tá bom? Você não está inscrito no canal, se inscreve aí. Eu tô aqui todos os dias, de segunda a sexta, para estar trazendo conteúdos como esse, desde análise, altcoin e as principais oportunidades para você estar conseguindo surfar o próximo ciclo de alta que vai começar muito em breve, tá bom? Enfim, vamos lá para análise, vamos entender aqui o que está acontecendo com o Bitcoin, principalmente com essa volatilidade de hoje, tá? Veja que para o dia de hoje o Bitcoin está tentando romper aquela resistência, onde era para ser uma resistência em 40.700. Falei em diversos vídeos aqui para vocês que essa região de 40.700 seria uma resistência e hoje o Bitcoin simplesmente ultrapassou. Mas tem algumas coisas que você precisa observar, porque não levamos em consideração só quando o preço ultrapassa, mas quando fecha. Ele pode simplesmente voltar e fechar abaixo dos 40.500, 40.700, caracterizando uma absorção. Logo depois, a gente pode ver ali uma continuação na queda, uma continuação nessa absorção de preço, tá? Mas isso a gente vai falar lá na frente. Primeiro vamos tentar entender o impacto que está vindo aqui de mercado tradicional, como por exemplo o dólar. Ontem a gente tinha o dólar caindo, essa semana o dólar ficou um pouco mais estável, caiu um pouco, mas fechando aqui, provavelmente para o dia de hoje vai fechar aqui no positivo, tá? Mostrando pra gente que ainda tem pressão compradora para dar continuação ali na próxima semana. Então na próxima semana existe a possibilidade de uma continuação de valorização aqui pro dólar, levando em consideração também essa formação que tinha passado para vocês em vídeos anteriores, que seria a possibilidade de uma estrutura de alta e valorização até 104,14. Então, isso pode acontecer para a próxima semana para o dólar, e se acontecer isso para a próxima semana aqui no dólar, a gente pode ter também mercado de renda variável corrigindo um pouco ali na próxima semana, tá, pessoal? A gente vai ver, ou podemos ver ali o ouro caindo na próxima semana, levando em consideração que essa semana a gente está vendo o oposto acontecendo, o oposto do dólar acontecendo aqui no ouro, fechando aqui no negativo, isso no semanal. A gente tem ali os índices, os principais índices norte-americanos, como por exemplo o Dow Jones fechando no positivo, mas caracterizando ali um padrão de megafone, tá? A gente vai levar isso em consideração, porque se tivermos confirmação dessa resistência aqui, que mostra uma fraqueza compradora, podemos ter queda para os índices ou para os principais índices norte-americanos e ações caindo também, tá? Caracterizando aqui a formação desse megafone. Então a gente vai fazer essa observação para a próxima semana, não só no Bitcoin, mas também no mercado tradicional, tá bom? E se de fato isso acontecer, a gente pode ter o Bitcoin corrigindo. Mas tem outra coisa que a gente precisa observar aqui no Bitcoin, principalmente no gráfico semanal, é como vai fechar essa semana. Veja aqui, essa semana a gente tem no semanal, fechamento semanal, se o Bitcoin conseguir fechar acima dos 41 mil dólares por unidade, um fechamento caracterizando uma absorção de toda a queda. Durante a semana a gente tinha um Bitcoin caindo, porém, perto do fechamento a gente teve uma absorção, uma pressão compradora aqui absorvendo todas essas vendas. E se ele fechar acima dessa região, acima da região de 41 mil dólares por unidade, ele vai confirmar essa absorção e provavelmente a gente pode ter o mercado segurando para nas semanas seguintes ele começar a subir, tá? Ele pode segurar ali enquanto o dólar está subindo, ele pode segurar enquanto a gente vai ter ali alguns índices ou ações caindo, então ele pode lateralizar, cair um pouquinho, dar uma agulhada mais embaixo como aconteceu aqui, para as semanas seguintes ele começar a subir junto com o mercado tradicional, junto com o ouro e com a correção de dólar, tá? Então, é importante a gente observar aqui esse fechamento semanal, porque se fechar acima dessa região, aí sim a gente vai ter a possibilidade de o Bitcoin segurar, até mesmo dar uma agulhada lá embaixo, para nas semanas seguintes ele ter uma valorização até 43, 44, caracterizando aqui uma formação de fundo nessa região de 40 mil dólares por unidade, para o semanal, tá bom? Mas se no semanal tivermos aqui um fechamento abaixo dessa região, pessoal, para as próximas semanas, na minha opinião, vai ser queda.
Porque ele mostra aqui um interesse vendedor muito grande, um volume vendedor muito grande. Então ele vai ter aqui mais uma semana em correção e para a próxima semana a gente pode ter aí, continua tendo a possibilidade do Bitcoin a 38 mil dólares por unidade, dependendo de como for essa semana. Mas qual que é a possibilidade e quais as probabilidades do Bitcoin fechar abaixo dessa região? Então a gente diminui um pouco o time e observa aqui em times menores, como por exemplo o gráfico diário. No gráfico diário, como que ele está? Ele está tentando romper onde que ele fechou no dia de hoje. Então se no dia de hoje o Bitcoin ele simplesmente fecha acima dessa região aqui de 41 mil dólares, ele pode dar continuação, ou seja, para até o fechamento dessa semana ele pode subir um pouco mais, confirmando lá aquela característica no gráfico semanal. Mas se no dia de hoje, por exemplo, ele simplesmente fechar abaixo dessa região aqui, abaixo dos 40.300, ele já está mostrando para a gente que no diário, até o fechamento semanal, ou seja, antes do fechamento semanal, ele já não está tendo força compradora o suficiente para dar continuação. Então, aqui no fechamento, a gente já confirma que até o fechamento ele vai fechar abaixo e na semana seguinte a gente vai ter correção e queda aqui até essa região de 38 mil dólares por unidade. E isso daqui nada mais foi do que um short squeeze, uma liquidação dos vendedores e um pivô de baixa para ele continuar caindo até essa região de 37, 38. Então, esse fechamento diário, o fechamento de hoje vai ser muito importante para que ele caracterize o fechamento semanal. E no fechamento semanal, a gente vai ter a característica do que pode acontecer na semana seguinte, tá bom? Então, a gente vai observar esses dois fechamentos. O fechamento de hoje, fechamento do domingo. O fechamento de hoje pode mostrar um esboço de como pode fechar o domingo, tá bom? Então, esse vai ser um fechamento muito importante. E oportunidades aqui, a gente vai ter em 38, se ele voltar e fechar abaixo, a gente não compra, a gente não faz mais compras se ele voltar e fechar abaixo, porque a gente entende que ele não está tendo força suficiente para dar continuação, então na semana seguinte ele vai cair até 37, 38, então a gente passa a comprar aqui nessa região de 37, 38. Isso para quem quer comprar Bitcoin ou altcoin. Eu vou estar comprando algumas altcoins quando isso acontecer, tá, pessoal? Eu quero estar me expondo ali em algumas altcoins, como Ethereum, Link e outras altcoins também menores que eu vou estar passando para vocês aqui em vídeos posteriores, tá? Mas se isso acontecer e Bitcoin voltar para 38, eu vou estar comprando um pouco mais de Link, vou estar comprando um pouco mais de Ethereum também. Então, por esse motivo que eu estou de olho aqui nesse fechamento, e se ele fecha abaixo, eu não compro ainda, vou segurar as minhas compras e vou comprar aqui embaixo. Fechou acima, confirmou o rompimento, aí é compra imediata, tá bom? Assim que fechou, aí já ativo ali as minhas compras. Onde que eu vou comprar e o que eu vou comprar? Principalmente Ethereum. O Ethereum, eu continuo acreditando que vai ser uma das altcoins que mais vai subir. Aí quando as altcoins começar a ganhar força, tá? Porque pode sair a aprovação de ETF de Ethereum, tem atualizações para sair no Ethereum, então vai ser narrativas que pode trazer valorizações expressivas aqui para o Ethereum, tá bom? Então, o Ethereum eu pretendo estar comprando mais e os pontos de compra aqui para Ethereum continuam sendo os mesmos, tá? Aqui nessa região de 2.130, 2.140, se tivermos aquelas confirmações e possibilidade de 38 e 37. Então eu compro aqui. Mas se fechou acima, confirmou ali que rompeu de fato, então eu já compro no preço que está de forma imediata. Eu vou comprar aos poucos, tá, pessoal? Não vou chegar aqui e vou comprar 10 Ethereum, por exemplo. Eu vou comprar aos poucos, porque mesmo com toda essa análise, mesmo com todas essas narrativas, continua existindo a outra possibilidade. Então, eu compro mediante a probabilidade e estatística, que está mostrando que existe uma grande probabilidade, grande estatística de uma valorização, então eu vou comprar um pouco. Mas, se do nada sai uma notícia ruim, sai ali uma catástrofe, alguma coisa que faça o preço cair, então eu vou ter mais capital para estar aportando e comprando mais ativos em base, tá bom? Então, por esse motivo que eu vou comprar aos poucos aqui, principalmente de Ethereum. FTM, pretendo comprar um pouco também, mas FTM, veja que o FTM está segurando aqui nessa resistência, ele não conseguiu romper com a valorização de Bitcoin, então se o Bitcoin começar a voltar, o FTM vai voltar também, base aqui de FTM em 30, depois lá embaixo em 28. 28 vai ser um ponto mais interessante para estar comprando se Bitcoin começar a corrigir e voltar para 37, 38. O FTM já tenho em carteira e pretendo ter um pouco mais, tá bom? DOT também
em pontos de oportunidade, pode voltar um pouco mais se o Bitcoin começar a corrigir, e veja que o DOT ele está em uma formação parecida com o FTM. Ele confirmou o ombro, cabeça a ombro, voltou, caiu até essa região de base de fundo aqui em 6 dólares, voltou para fazer um pullback. E se Bitcoin começar a corrigir, vamos ter aqui a possibilidade e a confirmação de um pullback para continuar caindo e possivelmente cair um pouco mais e cair de uma forma mais expressiva até 4,80. Pretendo ter um pouco mais de DOT em carteira. Solana pode sim corrigir um pouco mais, tá, pessoal? Chegou bem próximo aqui daquele ponto que tinha falado para vocês ontem. Tinha falado ontem que Solana podia corrigir um pouco mais até essa região aqui de 79, 78, e sim, ele pode continuar caindo, pode continuar corrigindo e dar uma agulhada abaixo dessa região se Bitcoin for para aquelas regiões de 37, 38. Deu uma agulhada, voltou para cima. Aqui a gente tem ponto de compra em Solana, tá bom? Link também é uma das altcoins que tenho muito em carteira e pretendo ter mais ainda, pretendo acumular cada vez mais, e estou só esperando aquelas confirmações lá no Bitcoin para mim estar aportando em Link. Quais que são essas confirmações? Relembrando, tá? Bitcoin fechou abaixo, não compro, espero a correção até 38. Vou comprar Link lá embaixo ou quando o Bitcoin chegou em 38. Chegou em 38, independente de preço de Link, eu vou lá e compro. Bitcoin fechou acima dessa região, independente de preço de Link, eu vou lá e compro. Vou lá e coloco mais Link em carteira, tá bom? AGIX também é a mesma coisa. AGIX voltou para fazer uma correção, para fazer um pullback até essa região de resistência em 26 centavos de dólar. Existe a possibilidade de corrigir um pouco mais de novo, tá? Voltar para 22. Falei sobre isso no vídeo anterior. E a gente observando para médio prazo, para médio e longo prazo, essa vai ser uma correção saudável porque vai formar uma base de preço aqui, um pivô de alta, para lá na frente começar a subir de forma mais expressiva. SDAO a mesma coisa, me mantenho na mesma análise. Está subindo para o dia de hoje sem empolgação, tá, pessoal? Porque essa valorização pode voltar, pode devolver aqui à medida que os outros ativos, Bitcoin e Altcoin, passarem a corrigir. Então, se Bitcoin corrigir, Altcoin corrigir, o SDAO vai corrigir também. É inevitável, não tem jeito. Tá? Então, ele volta aqui de novo, toca um pouco mais embaixo, sobe de novo e vai ficar agulhando nessa base aqui, onde vai ser oportunidade de compra. Então, eu estou só esperando a confirmação lá no Bitcoin para que eu possa fazer as minhas compras aqui nas altcoins, aqui para SDAO, independente de preço, tá? Se o Bitcoin chegar naquelas regiões de base, aquela região de fundo, fizer todas as minhas confirmações, eu venho aqui e já compro. AGIX, mostrei para você e eu estou esperando a mesma confirmação lá do Bitcoin, tá bom? Enfim, para Bitcoin é isso, para Altcoin é isso, e para curto prazo, para quem está buscando um trade agora, para o decorrer dessa semana, eu gosto de estar sempre mostrando isso, porque no curtíssimo prazo a gente tem oportunidade também e a gente consegue monetizar ali, independente de direção, tá? E o que eu estou observando aqui no curtíssimo prazo, principalmente em times pequenos, 4 horas e 1 hora, que eu chamo de time de antecipação, onde ele antecipa para mim o que pode acontecer antes do fechamento do gráfico diário, e eu observo que o Bitcoin está formando esse padrão, está formando aqui um canal ascendente, onde geralmente rompe para baixo, e ele confirmou segurando aqui nessa região de 41.300, 41.400, tá? E quando eu vou observar por pontos de liquidez, eu até demarquei aqui essa região de 39.900 como um ponto de alta liquidez, tá? É onde tem mais liquidez no gráfico de 1 hora, então em 1 hora, no gráfico de curtíssimo prazo, o Bitcoin ele pode sim voltar e buscar essa liquidez aqui nessa região de 39.900, tá, pessoal? Então, fique atento aí porque o Bitcoin ele pode dar uma agulhada lá embaixo. Então, para você que busca um trade, para você que busca uma operação nesse momento, seria interessante estar shortando um pouco aqui em cima, porque seu stop ficaria um stop de 0,5% para um take de 3, 4%. Então fica interessante, tá? Então, aqui, se nesse momento o Bitcoin voltar um pouco de novo, agora ele já fica um stop um pouco mais salgado, um pouco mais caro, mas se ele voltar a agulhar aqui de novo, der uma agulhada em 41.300, fica interessante tá fazendo um shortzinho aqui nessa região de 41.300, 41.400 para tentar buscar esse ponto de liquidez junto com o institucional. O institucional vai tentar buscar esse ponto de liquidez, então você consegue surfar esse ponto de liquidez aqui junto com o institucional, tá bom? Então, oportunidade para trade aqui está nessa região, e se perder essa região, daí ele pode perder lá no gráfico diário. O que acontece se ele perder no gráfico diário? Se o Bitcoin fechar abaixo daquela região no gráfico diário, ele vai fechar também no semanal. Aqui a gente tem o diário, fechou aqui abaixo daquela região no gráfico de 4 horas, 1 hora, abaixo de 40.200, 40.300, fechou no diário também. Fechou no diário, a gente tem a possibilidade de fechar no semanal abaixo. E o que acontece se fechar no semanal abaixo? Fechou no semanal abaixo, para a próxima semana, correção até 37, 38, tá bom? Então, por esse motivo que a gente faz esse tratamento nos gráficos para tentar entender o que está acontecendo ali mediante os fechamentos.
E essa é a oportunidade de médio prazo, longo prazo e curtíssimo prazo aí pra gente, tá bom? Enfim, era isso que eu queria estar trazendo para você. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, deixa o seu like, que isso ajuda o canal a crescer. Te vejo no próximo vídeo. Fui.